todos, começando aqui mais uma aula do curso Como Ler as Notícias. Hoje, conforme prometido, eu vou falar um pouco sobre a teoria dos 4 discursos. Eu vou, na verdade, fazer um resumo dessa teoria dos 4 discursos que foi exposta pelo professor Olavo de Carvalho no livro Aristóteles em Nova Perspectiva. Eu considero imprescindível a compreensão dessa estrutura discursiva proposta por Aristóteles e exposta pelo professor Olavo de Carvalho para a compreensão do jogo discursivo que existe hoje. Na verdade, quando a gente compreender assim razoavelmente essa estrutura de discurso existente, essa estrutura que na verdade é uma estrutura da própria razão humana, a gente vai ver que os debates políticos hoje eles são, na verdade, irracionais. Por quê? Por 2 motivos. Porque as pessoas estão utilizando um discurso que elas não conhecem e também porque elas não estão conseguindo captar os discursos que são feitos, os discursos sobre política, principalmente. E ainda mais ainda, esse discurso sobre política ele é repercutido na mídia, através das notícias. Então a gente precisa compreender essa estrutura discursiva para poder tentar supor a qual tipo de discurso pertence a linguagem jornalística, o discurso jornalístico, né? No final dessa exposição sobre os 4 discursos, a gente vai propor algumas alternativas sobre isso. Mas, de início, eu quero pedir que a gente esqueça um pouco os debates jornalísticos, porque enquanto eu estiver explicando a teoria dos 4 discursos, e a gente mais ou menos acompanhe o raciocínio, que é um raciocínio histórico, principalmente. Né? E é importante a gente compreender que eu estou dando aqui um resumo muito resumido mesmo, né? E coloco à disposição para eventuais dúvidas mais específicas sobre temas mais específicos. Então, a princípio, eu vou fazer um resumão aqui. Então, peço desculpa pelas imprecisões às vezes que eu posso cometer aqui. Então, basicamente, os discursos são 4, como o próprio título diz, né? O discurso poético, o discurso retórico, o discurso dialético e o último, que é o lógico ou analítico. É importante entender essa estrutura porque a gente vai ver que hoje em dia muita gente fala em um tom de imitação de um discurso, enquanto na verdade está utilizando o outro. Muitas pessoas buscam as coisas esperando com expectativa de um determinado tipo de discurso, enquanto que ela não encontra aquela expectativa, ela não sabe reconhecer aquele tipo de discurso hoje. Então ela força a barra, né, em um tipo de discurso, considerando aquele que ela espera. Então os debates públicos, os debates políticos hoje são assim praticamente irracionais se a gente partir do princípio desses discursos. Bom, começando então pelo discurso poético. É importante entender o seguinte: são 4 tipos de discurso, mas a gente pode traçar uma linha cronológica, histórica, porque a gente vai ver que esses 4 tipos de discurso eles aparecem na história consecutivamente diante da autoridade social. Já vou explicar. O tema, basicamente, o tema central, né, do nosso curso, quando a gente fala em como ler as notícias, é a autoridade social. Isso é importantíssimo. O que é a autoridade social? Né? A autoridade social é um critério, ou melhor, a autoridade social é um valor que é depositado em algum organismo ou um tipo de discurso que detém a autoridade. Né? Então, por exemplo, hoje em dia o discurso científico claramente tem autoridade e o discurso jornalístico também. Mas vamos por partes. Vamos retroceder lá ao tempo da Grécia Antiga, quando o discurso que tinha maior autoridade social é o discurso poético. Então, o que é o discurso poético? Não é aquela coisa que a gente pensa hoje em dia, a poesia lírica e tal. Não, a poesia, como a gente entende hoje, é a poesia que busca expressar impressões, né? Impressões subjetivas e tal, e que pode encarnar coisas universais. No entanto, a poética lá da Grécia, ela é na verdade um tipo de discurso que tem autoridade social
porque ele encarna determinados princípios e valores daquela sociedade. E então, por exemplo, os mitos, né? A mitologia grega todinha é, na verdade, o que é a mitologia grega, na verdade? É uma cosmologia ou uma ordenação do mundo, tanto do mundo físico, espacial, do firmamento, etc., quanto da política e da sociedade, né? O discurso poético tem essa característica de abranger muitas coisas, e diferente dos outros que cada um tem a sua especificidade, seu terreno o discurso poético ele abrange tudo. Então um mito ele fala de tudo, ele pode ser interpretado, ele contém ali, ele é compacto, ele compacta vários tipos de discurso, várias formas, vários aspectos da realidade, né? Então o mito ele é uma linguagem que tinha a autoridade social máxima na Grécia Antiga, em Roma e tal, na Antiguidade, né? Várias sociedades tradicionais, ele tinha autoridade máxima, e era o discurso que, se você fosse falar publicamente numa tribuna e tal, você teria que falar com aquele discurso, todos entenderiam, e aquele seria o discurso máximo de autoridade. Bom, muito bem. Quando as coisas começaram surgiu a filosofia, surgiu muita coisa, surgiu a política, a política começou a se profissionalizar, então houve a necessidade de haver uma segunda forma, um segundo tipo de discurso, que seria o discurso retórico. O discurso retórico, principalmente através da educação, através das formações, a formação humana. O discurso retórico ele tem um valor. Bom, primeiro, voltando só um pouquinho no poético, o principal critério de credibilidade, de autoridade social do discurso poético, é a possibilidade, a estrutura de possibilidades da realidade. Enquanto que no discurso retórico, que surge então a partir da política e do desenvolvimento da política, e uma espécie de desenvolvimento geral das normas sociais, né? Começa a haver a necessidade de uma comunicação que não busque simplesmente aquela totalidade do poético, mas que fale de coisas específicas e argumente. Então o discurso retórico, ele tem o critério principal dele é o critério da verossimilhança, quer dizer, você fala uma coisa, bom, pareceu verdade, então tá bom, né? Então o discurso jurídico é um discurso típico do discurso retórico. Por quê? Porque existe um tempo ali, que é o julgamento, que precisa ser feito. Até aquele momento precisa ser apresentadas as provas, as evidências, os argumentos, e até o júri, digamos assim, tem até aquele momento final da sentença para decidir. Não dá para... Não, agora nós vamos investigar a realidade, como é que é a verdade sobre isso aqui. Ou então pegar todos os elementos, tentar juntar em um único um único mito para comunicar a todos. Não dá tempo, porque precisa tomar uma decisão. Então o discurso retórico ele surge através de uma exigência prática, tá? Então ele tem essa característica de digamos assim, tem o critério da verossimilhança. E o discurso retórico então é o discurso onde surge o apogeu ali dos grandes discursos, né? A oratória surge exatamente dentro da esfera do discurso retórico. Como é a questão da verossimilhança, né? Quer dizer, parecer a semelhança com a verdade, o discurso retórico é o discurso também das aparências, né? Aparência de cultura, de grande cultura e tal. Então, por exemplo, lá naquela época eles iam pegar um mito e eles iam contar o mito, aplicar a determinado aspecto para falar de um assunto específico. Então já não é aquela coisa de falar da realidade inteira, né? Embora, claro, que o discurso poético também poderia falar de questões específicas, mas sempre recorrendo à eternidade, aos universais e tal. E o retórico ele vai mais à prática, a um pragmatismo, tá? Então essa é a distinção principal. Depois disso começa, bom, uma coisa importante. O que aconteceu, né? Que surgiu o discurso retórico? Na época que o discurso poético detinha a autoridade social máxima, o discurso retórico já existia. Mas acontece que a passagem de um para o outro, na verdade, sinaliza ao momento em que a autoridade social começa a reconhecer aquele tipo de discurso. Então, quando eu falo que surgiu a necessidade do discurso retórico, significa que o discurso retórico passou a ter autoridade social. E quando ele passou a ter autoridade social, então aquilo virou a norma,
E o poético, o que aconteceu com o poético? O poético ele foi rebaixado. Então ele já não tinha mais aquela autoridade, ele era coisa de gente antiga, mas os poetas, eles passaram para um outro campo. Digamos que a linguagem poética, que antes era dos mitos, os grandes mitos, passou a ser exercida, a atividade poética, para expressar impressões. E aí é o que a gente conhece hoje, né? A questão mais individual. O poeta vai escrever aquilo que ele sentiu, não é mais um mito e tal. Por quê? Porque ele perdeu a autoridade social, agora é o discurso retórico, então ele passou a falar de outras coisas, foi relegado a uma questão mais subjetiva. Então foi isso que aconteceu. E em geral vocês vão perceber que sempre que um discurso ganha autoridade social, o anterior cai para um outro nível. Então, muito bem. Então surgia o discurso retórico, que era o discurso, as escolas de retórica, né? As escolas de retórica que ensinavam as pessoas a discutir nos espaços públicos, digamos assim, opinar, a dar opinião. O discurso retórico é o discurso da opinião superficial para tomar uma decisão, uma opinião, o que fazer. Não é uma opinião assim existencial, é uma opinião o que fazer, sobre o que fazer. Bom, porque está ligado com a política. À medida que foi se desenvolvendo também as escolas filosóficas, né, surgia também o discurso dialético, que sempre estava existindo, o discurso dialético, que era dos filósofos, que ele tinha uma outra característica. E principalmente ele começa a ganhar autoridade social a partir de Sócrates. Porque Sócrates faz o quê? Ele pega todos os discursos, as opiniões que existem na sociedade e começa a captar uma por uma. Não se trata mais de argumentar com cada uma delas, mas se trata de pegar elas, reter elas e falar, bom, vamos separar ela aqui, agora pega essa outra, separa, e vai acumulando aquele monte de opiniões para a gente fazer depois uma comparação e confrontar isso com a realidade e ver como vai. Isso é um processo bem mais longo. E isso é o discurso dialético, que é o terceiro tipo de discurso. Então Aristóteles Sócrates é morto justamente porque ele estava surgindo com esse novo tipo de discurso. Ele estava colocando esse novo tipo de discurso como autoridade social. Na verdade não era como autoridade social, era a autoridade dele, né? Tanto que ele morreu por isso. Mas ele aceitou morrer por isso, porque eu sei que... Enfim, ele pegou todas as opiniões sobre os deuses, né? Quem leu a Apologia de Sócrates lembra disso. Ele pegou todas as opiniões e começou a confrontar. Então isso aí é confrontar com o quê? Uma com a outra, e ver contradição em uma com a outra. E isso é exatamente a dialética, o processo dialético, que é o processo. E a partir daí surge o método científico. O método científico é a linguagem dialética. Muito bem. E essa linguagem dialética, ela foi extremamente desenvolvida por volta da Idade Média, com a filosofia escolástica, né, dos padres. Eles desenvolveram bastante a dialética, a ponto de surgir, por exemplo, as sumas, né, que é um gênero também, criado principalmente por São Tomás de Aquino, popularizado por São Tomás de Aquino, o gênero da suma, que é um gênero de discurso dialético. Então, só que ele tem apelos retóricos, e isso é sempre uma coisa, e começa a ver aí, isso é importante, porque ainda existiam as escolas de retórica, né? Quando o dialético começa a crescer, o retórico começa a ser considerado o sofismo, né? Começa a ser associado aos sofistas, que é aqueles que enfim, faziam manobras retóricas. Então a retórica começa a ser vista de forma negativa. Mas, na verdade, quando a retórica ganhava a autoridade social, ela estava era feita por pessoas que consideravam todo o conhecimento da poética. Então ela tinha, e das virtudes, etc. Então as pessoas tinham virtudes, não era só aparência. Quando eu falei que a verossimilhança e tal, sim, mas era feito por pessoas que realmente tinham todas as virtudes, todos os valores, conheciam toda a poética, mas eles precisavam de uma forma de comunicação que dissesse mais prática, fosse mais prática para as pessoas. Bom, mas aí a partir do momento que começa a existir a dialética, a retórica começa a se tornar realmente, em alguns momentos, uma representação, né? E aí é que ela começa a ter a sua carga negativa. Bom, mas então toda a
a linguagem dialética começa a ser desenvolvida através da escolástica, a filosofia escolástica, né? E como eu falei, a Suma, ela marca o ápice disso, mas a Suma já é, na verdade, o quarto discurso, que é o discurso lógico. O discurso lógico, qual é o grande critério dele? Tem o critério da exposição, critério de veracidade puro, de necessidade, ou seja, 1 mais 1 é 2. O que significa, logicamente, 1 mais 1 é 2? Que o 2 ele é necessário, ele tem um elo de necessidade com as premissas, né? 1 mais 1. Então 1 mais 1 necessariamente é 2. Então isso é uma exposição. 1 mais 1 é 2 é uma exposição lógica. Então naquela época ali, por exemplo, a Suma, ela é uma exposição lógica, mas ela trata de conceitos que são amplamente conhecidos. E é isso o que faz com que o que mostra, né, como essa estrutura dos 4 discursos é importante, porque elas são cumulativas. Quando eu falo em termos históricos, a gente também pode pensar nela em termos pessoais e educacionais, né? Na infância existe um período de discurso poético mítico, que a criança vê os pais como mitos, como deuses, que não são os seres humanos. A noção de individualidade da criança vem depois, e aí é que ela começa a se expressar e entra, então, uma questão mais retórica, e por fim, muito depois é que ela vai ter condições de articular várias opiniões, vendo por um outro ponto de vista que não é de um apego emocional a uma delas, que é característica lá atrás da parte poética, que lida com sentimentos, embora seja questões universais, mas lida com sentimentos. Então, de modo geral, o discurso lógico, ele é, então, como eu estou dizendo, uma exposição. Agora, é fácil de entender, né? Como, às vezes, uma exposição... hoje em dia, as pessoas... O que eu quero dizer é o seguinte. O discurso lógico, ele, a partir do final da Idade Média, ele começou a ganhar autoridade social, e vem isso até hoje. O discurso lógico, ele tem uma autoridade imensa. Vocês lembram, na época do Renascimento, surgiram o quê? As grandes descobertas científicas. Então aquilo que era científico, a exposição científica ganhou grande poder de persuasão. É claro, a ciência ainda era praticada através da dialética, por métodos dialéticos, mas a sua exposição, que era aquilo que as pessoas mais viam, era o que detinha a maior autoridade social. Autoridade social, porque a autoridade científica ainda era o dialético. Tá? Então, isso é importantíssimo. Vejam, vocês não sei se acompanharam aí o debate que teve no Facebook sobre a questão do Estado católico, né? Que o professor Carlos Nogueira fez até algumas exposições sobre o assunto, e ele falou, naquele modo característico dele falar, né? Que ele fala no gênero de Suma, e que é, na verdade, um gênero de exposição lógica. Tá? Isso... A Suma é um gênero de exposição lógica, mas exposição lógica de quais proposições? A lógica ela é feita de premissas que chegam a uma conclusão. Você põe as premissas e, digamos assim, soma, né? Trabalha elas logicamente, e elas chegam buscando um elo de necessidade. Se tal coisa e tal coisa, então logo tal coisa. Então vocês veem que ele usa muito logo tal coisa, logo isso, logo aquilo. Por quê? Porque ele está somando, tá? Quando fala logo, quando a pessoa fala logo, não sei o que, ela está impondo ali, ou propondo, na verdade, um elo de necessidade. Ou seja, se tal coisa, logo tal coisa. Né? Só que é o seguinte, se tal coisa é o quê? Qual é o nosso nível de conhecimento dessa tal coisa, dessa premissa? E quando você vê uma exposição que fala logo tal, chega na conclusão, você se apega naturalmente à conclusão, né? Porque afinal de contas a verdade é que o nosso modo de compreender imediatamente, o nosso modo imediato, ele se apega, ele é retórico, quando não poético, né? Então isso é importante. Então essa parte ela é essencial para compreender os discursos dos debates públicos hoje. Então o discurso dialético, o discurso lógico, ele vem logo em seguida do discurso dialético, ou seja, depois que foram
estudadas todas as premissas em sua profundidade e sua relação com a realidade, que isso é o próprio método científico, né? Então toda essa estrutura ela começa a ficar complexa quando a gente vê que os debates públicos hoje eles se atêm a uma exposição lógica, né? Eles se apegam a uma exposição lógica então essa autoridade social do discurso lógico ela foi vindo através do Renascimento e chegou até a filosofia, o positivismo no século XIX, né? E no século XX o neopositivismo, a filosofia analítica, né, começou a crescer e tal. Essa foi uma das coisas que foi levada em consideração pela Igreja Católica quando ela modificou a matriz da exposição da sua doutrina, que era de base estritamente tomista, para uma base um pouco ligada ao personalismo, ligada a algumas outras noções que já vinham crescendo no século XX. Porque se percebeu que o discurso tomista ele era lógico, então ele era dedicado a pessoas que tinham um amplo conhecimento das realidades ali mencionadas, né? Ou pessoas que não tinham conhecimento nenhum, mas tinham a obediência, né? A obediência às pessoas mais simples e tal, mas era tudo traduzido pelos padres para as pessoas e tal, mas de certa forma isso começou a dar confusão. Por quê? Porque quando começou a surgir no século XX os estudos linguísticos, né, ligados à filosofia analítica, então aí o tomismo ele começou, a igreja, a hierarquia da igreja começou a perceber que aquilo fatalmente cairia em uma desconstrução, o tomismo iria ser desconstruído. Mas então houve essa opção, essa mudança de rumos aí, né? E fora outras questões teológicas de crítica ao tomismo, ao próprio tomismo, né? Da sua insuficiência para algumas questões teológicas que necessitavam de uma profundidade maior em um mundo que já não tinha aquela base poética, retórica, dialética do mundo antigo, né? Quer dizer, os intelectuais, o São Tomás de Aquino escrevia para intelectuais, para monges intelectuais, que tinham uma base toda da poética, da literatura latina, depois conheciam toda a retórica, enfim. Agora, voltando um pouco no tempo, um fato importante que aconteceu ali por volta do século XVI, pouco depois da Reforma Protestante, é que diante desse risco, né, desse embate entre católicos e protestantes, a Igreja Católica sentiu a necessidade de argumentar contra o protestantismo. O protestantismo surgia, né, propunha coisas em um aspecto assim, um pouco mais rebaixado intelectualmente. Ele não falava, ele saltava todo o estudo científico, dialético que a Igreja tinha feito. Embora dissesse considerava alguns desenvolvimentos, mas ele basicamente ele propunha coisas que já eram no nível das decisões finais dos dogmas. Então era necessário contra-argumentar aos reformistas. E essa contra-argumentação só poderia ser feita através do discurso retórico. Quer dizer, na verdade deveria ter sido feita no discurso dialético nos meios intelectuais, mas a Igreja optou por contra-argumentar através dos discursos retóricos. Na verdade, não é que a Igreja optou, né? A sugestão foi dos jesuítas. E os jesuítas criaram as escolas totalmente baseadas, o ensino jesuíta, né, totalmente baseado na retórica. E isso, infelizmente, rebaixou o nível da intelectualidade católica. Embora tivesse algumas vitórias ali sobre os protestantes, mas na verdade rebaixou bastante. Então nós já não se... Também não foi só isso, né? O fato da separação que houve da universidade, entre a universidade e a igreja, quando aconteceu isso, surgiu então, porque enquanto todos os intelectuais eram monges, né? Estava tudo tranquilo, porque havia um cultivo de todos os valores e as virtudes, e depois havia o estudo dialético, estudo científico das coisas, retórico, etc. Para chegar no lógico, né, que é a exposição apenas. Então, esse desenvolvimento, quando surgiu então os intelectuais universitários, que não eram monges,
Então se rompeu, né? Quer dizer, não havia mais a base das virtudes, a base dos valores, e se preferiu então entrar na questão mais prática dos discursos, da verossimilhança, que detinha certa autoridade social ainda. Então, isso basicamente, assim, eu tentei aqui dar uma explicação básica dos 4 discursos, né? Recapitulando basicamente aqui, o discurso poético, ele trabalha com o nível de credibilidade, né? Da possibilidade, da mera possibilidade. Ele abrange tudo e compacta os valores e todos os aspectos da humanidade, da realidade humana em um mito, uma história, que está tudo ali, né? Então ele trata de tudo. E a retórica é a verossimilhança, quer dizer, ligado a uma ação prática. O dialético é a busca do estudo científico, né? A pesquisa científica. O dialético pega os vários discursos retóricos, mais ou menos faz uma operação para ver quais são os mais razoáveis. Então o critério do discurso dialético é o da razoabilidade. É razoável acreditar nisso, né? E o lógico, que é a exposição de tudo o que foi estudado, é a exposição, né? E é claro que no caso de uma linguagem matemática, puramente matemática abstrata, não é uma exposição, porque não tem uma retaguarda na realidade. 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 o quê? Né? Não interessa para dizer que 1 mais 1 é 2. Né? Isso não muda o resultado. O que representa aqueles números não importa, porque é uma operação lógica. Então, basicamente e aí, claro, vocês veem como isso soa ridículo, as pessoas que falam em termos lógicos, né, buscam a autoridade, propõem a autoridade social da lógica, sem, no entanto, ter estudado sobre as questões anteriores. Eu acho que, no caso do específico que eu citei, do Carlos Noguer, ele falou ali, eu assisti ele dizendo que ele desistido do Estado católico, mas como a Polônia teve, então logo é possível, né? Quer dizer, Estado polonês e Estado brasileiro são fenômenos que primeiro a gente precisa estudar completamente para entender ou pelo menos, né, não propor uma operação matemática como essa, né, que uma coisa é possível ali, se a outra é possível, sendo que a sociedade brasileira não é o Estado brasileiro, né? E a relação de poder que existe no Brasil e que existe na Polônia, a gente não tem como saber quais são as semelhanças sem estudar isso profundamente e ver se existe realmente uma semelhança, né? Porque até que se prove o contrário, que a semelhança entre Brasil e Polônia é que são 2 comunidades humanas, são seres humanos, só isso, né? Porque estão em lugares diferentes, histórias diferentes, estrutura de sociedade diferente, só porque atendem pelo nome de Estado, né? E aí é um erro terminológico, a pessoa pega a palavra como se fosse a realidade. E isso é o pensamento metonímico que o professor Olavo de Carvalho fala, contra o qual ele expõe, contra o qual eu acho que o estudo da teoria dos 4 discursos é um remédio. Então, por enquanto é isso, pessoal. Qualquer coisa, só perguntar aí que a gente faz mais uma exposição sobre esse assunto. E por enquanto é isso, pessoal. Obrigado.